Eu moro em Atibaia e me chamarei aqui de Bill. Atualmente tenho uma panificadora em um bairro meio distante do centro, que ainda está sendo habitado. Sendo ainda que tem muitas casas em construção, e por isso ainda é meio vazio, mas é cercado de terrenos vazios. Eu chego todos os dias na padaria às 5 da manhã, pois o trabalho é árduo. Minha casa é na mesma rua da padaria, mais umas 7 quadras de lá. E lá eu vou de moto todos os dias, até por medo de andar a pé por conta de assaltos e essas coisas assim. Mas nunca pensei que um dia eu iria ter mais medo de coisas sobrenaturais do que até mesmo de um próprio bandido a me assaltar. Alguns dias atrás, meu padeiro, ao chegar de madrugada, me disse que ouviu uivos na rua e que vinha de uma rua acima da nossa padaria, onde tem um terreno cheio de árvores e mato abandonado. Eu ri e ainda disse a ele que poderia ser um lobisomem. Mas ele, muito sério, fez o sinal da cruz e disse para que eu não brincasse com essas coisas. Dias depois, eu dirigi às 5 da manhã para a padaria, a 1 quadra da padaria. Eu olhei de longe na esquina o que parecia um cachorro grande e peludo, próximo do poste à beira da calçada. Olhando ao longe, pensei quão grande era aquele animal e fui chegando na porta da padaria. Quando, olhando bem, vi aquilo que tinha as patas na frente longas e parecia que havia uma juba que estava na parte da sua cabeça. Era uma cabeleira enorme. Ele estava agachado e a parte de trás era pelada como um cão sarnento. Aí da moto, fiquei paralisado, olhando aquilo lá, até meu padeiro abrir a porta lateral e gritar para que eu entrasse logo para dentro. Nesse momento, aquela coisa ergueu a cabeça e vi aqueles olhos amarelos, aquela boca enorme com os dentes para fora. E num salto ele foi para o meio da rua. Ali onde eu larguei a moto e pulei para a calçada, entramos para dentro correndo e fechando a porta. Aquele negócio veio até a porta e desferiu altas patadas na porta de aço, balançando tudo. A porta de abaixar, aquelas que é feita para comércio. Aquela porta fez altos e altos barulho de tanta pancada que aquele animal dava. O dia estava amanhecendo, mas ainda estava escuro. E acho que ao começar a passar carros na rua, aquela criatura resolveu correr. E nessa hora, ouvimos uma buzina de um carro e uma baita freada lá na rua. Ali nós ficamos e ali permanecemos. Esperamos o sol sair e só aí então abrimos a porta. Ainda morrendo de medo, meu padeiro passou a ir de carro para o serviço. Ele viu aquele bicho, mas não pôde me avisar, pois eu já estava chegando e fiquei em pânico, pois lá da porta da padaria, o meu padeiro já tinha olhado aquela criatura. Mas quando estava chegando foi que nós vimos a situação da coisa. E mais tarde, o cara que quase passou em cima daquela criatura veio falar comigo e disse que ficou apavorado, pois aquilo deu uma patada no para-choque do carro dele e saiu correndo em direção ao terreno baldio. Olha, eu já tinha ouvido histórias aqui em Atibaia, e aqui parece que tem de tudo, pois é uma cidade que foi fundada muitos anos atrás por escravagista. Muito sangue rolou nessa cidade. Quem vê até não acredita, mas só vendo para crer mesmo. Hoje eu sei que essas bestas incrivelmente andam por aqui ao inferno. E quem tiver o azar de cruzar com isso,
Que Deus os livre, que seja esperto. Porque por pouco eu quase não fui vítima daquela besta. O meu nome é André. E isso aconteceu comigo agora no dia 2 de março desse mesmo ano, de 2022. Em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ou melhor dizendo, na estrada do Pedregoso, bem em frente a Gerdau. Empresa onde trabalha um amigo com o nome de Paulo. Tudo começou quando fui com ele nessa empresa, simplesmente para entregar um atestado. Mas eu fiquei no carro, ao qual ele parou em frente a Gerdau, num terreno baldio, em frente para Santa Cruz. Estávamos bem em frente, próximo à Avenida Brasil, que é caminho para Santa Cruz, um bairro próximo. E eu sabia que naquele lugar havia avistamentos de uma tal criatura semelhante a um lobo. Na verdade, a Avenida Brasil esconde coisas sérias. E esse tal avistamento dessa criatura que até então eu não conhecia e não sabia. Mas a semelhança era de um lobo muito grande. Mas eu não me importava porque ainda era cedo, era por volta de umas 8 horas da noite. E o Paulo só ia entregar a seu chefe e logo iríamos embora. Mas também não sei o porquê ele demorou. E eu fiquei encostado no carro, ouvindo música e distraído. Foi quando comecei a sentir um cheiro ruim e estava de costas para a mata. De repente, comecei a sentir aquela sensação e aquele cheiro ruim muito forte foi se chegando próximo às minhas narinas. E quando, no instinto, eu me virei para a mata, de cara vi o bicho já em cima de mim. Foi tudo muito rápido. No susto e naquela ação do corpo, eu me virei rápido e dei um tapa sobre aquele animal. E corri para a estrada que é muito movimentada. Ah, era um bicho enorme. Nunca vi um trem daquele na minha vida. Aquele bicho era esquisito, por incrível que pareça. Tinha cara de cachorro. Era visível os dentes enormes para fora. Uma pelagem negra enfalhada. Quando eu corri para a estrada, estranhamente ele não foi atrás de mim. Simplesmente só ficou me olhando na minha direção, parado. Se virou e entrou para a mata novamente. Mas quando eu percebi, a minha mão estava com um estrago terrível. Talvez no momento em que eu virei, no susto para dar um tapa naquele animal, com o sangue quente eu não senti, mas quando eu olhei a minha mão, ele abriu ao meio e quase perdi 2 dedos da minha mão. Tive que fazer cirurgia para recuperar. Foi terrível. Mas o melhor, e eu agradeço por estar vivo para contar isso, é simples e rápido o que eu passei, porque não foi uma história assim qualquer. Foi uma situação horrível e tenebrosa que eu passei. E logo após mostrarei aí para vocês as fotos da situação que ficou a minha mão. Nunca imaginei passar por aquilo que eu passei. E olha, para quem vivencia uma situação dessa, é tão rápido, é tão extremo, que talvez por isso eu não senti no momento do impacto. Aquele animal
Era muito esquisito. Só o fato de eu ter escapado com vida, para mim já está bom demais. E nunca mais espero dar de cara com isso de novo. E isso, para quem não acredita, fica de aviso. E ficar em lugares como esses é perigoso. Bem, meus amigos, eu resolvi passar a história que eu vivenciei, porque sempre vejo e nunca imaginei, volto a dizer a vocês, que eu passaria por isso. Como resposta disso, passei as minhas fotos que fui até o médico para cuidar da mão e não reparei o estrago que tinha feito. Mas obrigado, está aí e fique com as fotos. Analisem e tirem as suas próprias conclusões.